Olá, meus amigos, meus irmãos. Vocês já ouviram falar no livro de Miqueias? Eu tenho certeza que muitos crentes nunca ouviu falar no livro de Miqueias. Ou se ouviu falar, nunca leram o livro de Miqueias. Miqueias foi um profeta do Antigo Testamento. E esse profeta fala sobre o reino terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui no capítulo 4, versículo 1. É muito importante nós conhecermos isso. Esse texto de Miqueias derruba por terra as narrativas, as mentiras daquela igreja presbiteriana e outras que seguem essa mesma doutrina que não é literal o reino do nosso Senhor Jesus Cristo nesse mundo, né? Então, porque a maioria não lê esses textos, porque o Antigo Testamento fala muito sobre o reino messiânico, o reino terreno do Messias. Então nós vamos fazer a leitura aqui, explicar algumas coisas, para você entender um pouco, para você fugir desses homens que vivem mentindo sobre a palavra de Deus. Eu tenho uma Bíblia de estudo aqui, chama Bíblia de Estudo Matthew Henry. É uma Bíblia bem grossa, e ele também em 1600. E eu vejo lá nos comentários dele, ele segue o mesmo padrão que foi passado sobre a literalidade. Ele fala, olha, a gente pode crer como literal, como não literal. Ora, ou crer de uma forma ou crer de outra. Não existe duas formas de crer. Isso aí é uma mentira do diabo. Olha, eu posso crer que o inferno é literal e posso crer que o inferno não é literal. Isso é antibíblico, é heresia. Olha, eu posso crer que o reino milenar é literal e posso crer que o reino milenar não é literal. É heresia. A palavra de Deus fala que nós devemos ser sim, sim e não, não. Essa é a verdade. Não existe dois termos para a palavra de Deus. Não existe isso aí, né? Então vamos aqui para o capítulo 4, versículo 1. Preste muita atenção na leitura. Essas leituras que eu faço quase nem precisa de explicação, porque o próprio texto já se revela, né? Olha o que diz aqui. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Está vendo aqui? Se vai ter povos para fluir na casa do templo, que vai ser restabelecido, é porque vai ser aqui nessa terra. Aí sabe o que eles fazem com esse texto? Não, os povos é aqueles que foram salvos dentre as nações. Mentira. Porque, na verdade, dentre as nações, Deus fez um só povo. Entenderam? Olha aqui o versículo 2. Presta atenção. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa dos Deus de Jacó. Presta atenção. Para que ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Meus amigos, isso aqui vai ser no céu ou vai ser aqui? Esse texto é muito claro. Por que as nações vão ter que ir lá para ser ensinado? Porque falta ensinamento. E no céu vai faltar ensinamento? Claro que não. Nós vamos estar em perfeição. E aqui no versículo 3, e julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas. Olha aqui. E converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação. Quer dizer, onde que vai acontecer isso aqui? É no céu? Será que uma nação vai ter que converter a espada dela em arado? Aqui na terra não existe. Esse texto não resta dúvida, né?
e nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, meus amigos, meus irmãos, esse aqui, no Antigo Testamento, os profetas, ele descreve como que vai ser o milênio. Isso aqui é a parte do milênio. Nos últimos dias acontecerá. Os últimos dias dessa terra, né? Por exemplo, a palavra de Deus fala que o Filho falou nesses últimos dias. Os últimos dias dura milhares de anos, por exemplo, que nem de Jesus até agora, mais de 2000 anos. É os últimos dias. E mais 1000 anos para Deus é os últimos dias. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Está escrito lá no livro de Pedro, nas Escrituras, né, todinha. Então, meus amigos, meus irmãos, por isso que é importante você ler todinha as Escrituras. Um texto desse aqui, se você não ler, vem um falso profeta e ele te engana. Porque aqui já está descrevendo o reino milenar do nosso Senhor, o qual nós faremos parte. Já fiz o vídeo dizendo que Deus, lá em Apocalipse, Ele nos fez reis e sacerdotes, e com Ele reinaremos, nós vamos reinar com Ele, nessa terra. E eles querem tirar isso de nós, querem minar a nossa fé. Ora, um rei, será que um rei é pobre? Nós sendo rei vai ser pobre? Não, porque eu não quero riqueza, eu não quero ouro. Ora, Deus preparou para nós uma cidade toda de ouro. Será que é ouro literal ou não? Quando ele fala daquela cidade de pedras preciosas, será que é pedra mesmo? Não, não é literal. Ele é simbologia, o ouro é simbólico. A Bíblia não fala que é simbologia, fala que realmente é a cidade, inclusive das dimensões da cidade. Então se toma muito cuidado para não perder a bênção. E você pode perder a bênção. Uma heresia mal implantada em você vai fazer você perder a bênção de Deus. Ah, fulano falou que é dessa forma, eu acredito. Quando for no dia de você receber, você fala, não, você não acreditou nisso. Você preferiu acreditar nele. Então, nele não tem nada disso para você. Não vai ter isso. Eu espero que através dessa breve meditação, você comece a ler o livro de Miqueias também. Aqui fala muito do reino milenar do Senhor. E fala também dos últimos dias, do final da terra. Muito interessante esse texto aqui. O livro de Miqueias, né? Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.